E agora a gente fala de um assunto, infelizmente, o mais comentado, e dos últimos dias, Copasa. Há quase uma semana, milhares de moradores de Patos de Minas têm enfrentado problemas e transtornos referentes ao abastecimento de água fornecido pela Copasa aqui no município. Confira agora mais detalhes na reportagem com Caio Machado. Uma coletiva de imprensa foi marcada na sede da Copasa na tarde deste sábado para tratar sobre o rompimento de uma adutora situada entre as ruas Ceará e Doutor Marculino, que foi provocado pela movimentação do solo enquanto era realizado um serviço para resolver um vazamento no local. A coletiva também tratou sobre o desabastecimento de água de dezenas de bairros de Patos de Minas. A superintendente regional da Copasa, Cristiane Carneiro, explicou que no início da semana passada, um comunicado havia sido emitido avisando a população patense sobre a troca de bombas para a captação do Rio Paranaíba, que iria ocorrer na terça e quarta-feira. Iniciou as atividades na madrugada de terça-feira, paramos o serviço às 9 horas da manhã para não comprometer o abastecimento. Na quarta-feira, da mesma forma, iniciamos a execução das atividades na madrugada da quarta-feira, paramos às 9 horas da manhã. E na quinta-feira foi necessário concluir a instalação dessa tubulação. Quando iniciou a instalação dessa tubulação, para fixar essa tubulação na parede de concreto, o grout, que é a fixação dessa tubulação na parede, ele não estava secando na velocidade que a gente precisava. Enfim, o processo demorou um pouco além do que estava planejado. E ocorreu uma interrupção do fornecimento de água por um período maior, provocando aí uma falta d'água. Cristiane disse que técnicos da Copasa estão mobilizados para sanar os problemas e que caminhões-pipa estão garantindo o abastecimento de hospitais e creches. Entretanto, ela alerta que esta é apenas a primeira de 4 interrupções que irão ocorrer para a realização de interligações de água no município. A estação de tratamento, ela é capaz de tratar 550 litros por segundo. Porém, a captação lá próximo ao Rio Paranaíba, nós conseguimos bombear nesse momento, nós estamos bombeando nesse momento 390 litros por segundo. E nós estamos com os reservatórios da cidade em um nível bem mais baixo. Então, eu preciso muito de um apoio de toda a população nesse momento, tendo um uso consciente da água. E essa interrupção que ocorreu ao longo dessa semana para fazer a obra acontecer, a obra que vai melhorar o abastecimento, ampliando a vazão, a quantidade de água a ser distribuída para a cidade, passando de 430 litros para 530, conforme foi pleiteado pela Prefeitura e acatado pela Copasa, nós vamos ter várias interrupções. O prefeito Luiz Eduardo Falcão esteve na coletiva de imprensa e disse que irá acionar o PROCON e ajuizar uma ação no Ministério Público em desfavor da Copasa. A gente vai multar mais uma vez a Copasa, a gente tem uma agência reguladora nova agora, vai ter que dar desconto na conta, nós vamos punir a empresa porque agora existe contrato, existem regras para isso. E eu estarei cobrando, como sempre. Eu já fui lá na obra para ampliar a captação nessa semana, na quinta-feira. Fui lá, realmente está sendo feita a obra, mas como sempre eles programam uma obra que diz que vai acontecer de um dia para o outro e o negócio vai se arrastar por uma semana pelo jeito. Então eu estou aqui dentro cobrando, me segurando aqui para não perder a linha, porque não vai adiantar, ignorância não adianta nada, mas eu estou puto com isso. Ninguém aguenta essa conversa, É o momento da população dar as mãos. Não é momento da população dar as mãos, não. É momento de resolver o problema. Momento é da água chegar na casa das pessoas. Estou recebendo mensagem do Nossa Senhora de Fátima, do Bela Vista, do Abner Afonso, de 15 bairros diferentes, onde não tem água para a população sequer cozinhar. Para tomar um banho, dar banho numa pessoa acamada, dar banho numa criança. Então ninguém quer saber de justificativa técnica, não adianta mostrar a telinha falando que está chegando. Eu gostaria muito de ter uma nova empresa em Patos de Minas que fosse perfeita, que funcionasse em todos os sentidos. Mas a gente fez o melhor possível, a gente tinha riscos para trocar a empresa, poderia ser judicializado, poderia ter transtorno muito maior do que esse que está ocorrendo agora. Então a gente agiu com responsabilidade, melhorou o contrato que já tinha sem renovar nem um dia. Tem essa mentira rodando aí também, renovou o contrato. Renovou o contrato nenhum não, corrigiu o contrato que assinaram lá em 2008 com validade de 30 anos.
ele segue valendo até 2038. A gente foi corrigir. Agora tem uma nova agência reguladora, eles têm que fazer essas obras todas, sob pena de multa, desconto na conta, eles têm que dar o desconto de 15%, 100% agora 15% a partir do próximo mês. Tem que fazer obra lá no Quebec, tem que fazer obra na zona rural e a briga continua. Nós vamos ter que continuar brigando, como sempre. Eu espero de verdade que na hora que realmente acabar essa obra de ampliação, que isso fique resolvido. É o que está no contrato e a gente vai pro Ministério Público, inclusive, por conta do que está acontecendo nesse momento aqui. Eu já pedi para a nossa equipe documentar tudo, nós vamos entrar com uma ação civil pública, vamos pedir para que o Ministério Público faça isso, vamos documentar e mandar tudo prontinho para o Ministério Público. Porque era para ter interrupção na terça e na quarta e o transtorno era para ser pequeno. E olha o tamanho do transtorno. Nesta segunda-feira, Adriano Costa, que é diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais, a Arismig, chegará em Patos de Minas com uma equipe para fiscalizar a situação. A gente até entrou em contato com o jurídico nosso, tá? Para ver a legalidade, para poder multar a Copasa sobre esses dias, qual que é a legalidade para poder tentar punir eles de alguma forma para que não aconteça eventuais problemas como este. Porém, como a gente fala muito, né, a gente tem que entender o que foi que ocorreu, onde que foi o erro, porque de 2 dias ter passado para 5, 6 dias. Né? Por lei, o prestador de serviço, a Copasa, SAAI, DEMAI, qualquer um, eles têm que deixar, a água tem que estar 24 horas por dia disponível para uso da população. Independente se você tem caixa d'água ou não tem, a água não pode faltar. Em casos de urgências ou, às vezes, alguns acidentes que a gente sabe que tem até 24 horas para restabelecer a ligação de água, né? Nesse caso, como foi uma interrupção programada, não tinha muito o que fazer porque teria que trocar a motobomba e não tem outra forma a não ser paralisar para poder fazer substituição. Só que como a interrupção aumentou muito, a gente está tentando ver com o jurídico, estudando uma maneira de tentar conseguir um desconto dessas contas, tá? Para esses 10 bairros, as pessoas que sofreram esses problemas, e aí vai ser gerando em cima de uma porcentagem desses dias paralisados referente ao mês. A Arismig foi a empresa contratada na repactuação do contrato com a Copasa para substituir a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, a ARSAI. Nós assinamos o contrato, tem 30 e poucos dias, 40 dias, né, para regular Patos de Minas. Nós estamos na contratação de uma pessoa específica para ficar no município, levando em consideração os problemas que Patos vem passando. Tá? Nós já estamos na tramitação para contratação, porque para a gente dar uma resposta imediata. Só que vocês sabem que tem todo um processo também, então demora um pouco, né? E além disso, ainda tem um verificador dependente também, que é um outro órgão que vai estar 24 horas dentro do município para poder fazer mais ainda, cumprir esse contrato que a Copasa tem com o município, tá? Lamentável, né, tudo que aconteceu aí nos últimos dias em relação à Copasa. Os bairros prejudicados pela falta d'água até o momento foram Santa Terezinha, Santa Luzia, Cristo Redentor, Lagoa Grande, Vila Rosa, Ipanema, Cidade Nova, Jardim Europa, Jardim Paulistano, Cônego Getúlio, Boa Vista, Centro, Santo Antônio, Várzea e Brasil. Lembrando que ao longo da semana nós iremos te informar sobre o desenrolar dessa história com a chegada da Arismig na cidade e da possibilidade da Companhia de Saneamento ser multada.